Paulo, na condição de apóstolo, ele fundava as igrejas e ali colocava os pastores, pessoas responsáveis para dar continuidade. E Tito foi um desses homens, e ele era gentil, ele não era judeu, mas se converteu a Cristo, e o Senhor fez uma obra linda na vida dele, e agora ele servia ao Senhor no ministério. E Paulo escreve essa carta a ele para consolar, para o orientar, para o fortalecer, para estimular a fé de Tito, para que ele continuasse na vocação em que ele foi chamado. E aqui no versículo de número Tito capítulo 2, eu gosto de estudar na minha Bíblia velhinha, aí quando eu pego a nova, eu fico meio que impressionante, é a mesma coisa. Mas quando eu pego a nova, eu fico meio que... Mas peraí. Tito capítulo 2, a partir do verso de número 11. 2:11 até o 15. Os irmãos acharam aí? Diz assim: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Amém? Amém. Pai, obrigado, Senhor. Continua falando em nossos corações. Que seja a Tua palavra em nós. Leva cativa a nossas mentes, nossos corações. E que venhamos, Senhor amado, ser submissos à Tua palavra. É que eu oro a Ti, Senhor, te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podeis assentar. Quem é a igreja aqui? Amém. Quem é a igreja? Somos igrejas. E, queridos, essa palavra, ela é direcionada à igreja, a nós. E eu quero, o versículo de número versículo número 14, é onde nós temos o tema, a igreja de Jesus. Igreja do grego, eclésia, os irmãos sabem que é chamado para fora. Eclésia significa isso. O sentido da palavra é esse, tirados para fora, separados. É a mesma conotação de santos, separados. Aquele que foi tirado do meio e colocado exclusivamente para um propósito, para uma finalidade. Tirado, separado. Então, essa palavra é para nós. E o tema é a igreja de Jesus. Que nós, todos os dias, afirmemos para nós mesmos aquilo que Davi sempre falava. Davi, ele tinha eu acho lindo que ele tinha essa observação de falar com ele mesmo. Por que está batida a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus. Ele sempre tinha essa conversa com ele mesmo. E que nós possamos afirmar que somos igreja separada, escolhida, tirado para fora para o propósito do Senhor. E nós entendemos, querido, que Deus, Ele se comunica só com dois povos. Ele se comunica primeiramente com a sua nação eleita, com o povo de Israel.
e segundo, com a igreja. Só esses dois povos que Deus se comunica. Ele se relaciona, ele revela, ele fala. E em Atos dos Apóstolos nós vemos, né? No Antigo Testamento é que comprova que Deus ele fala com o seu povo. No Novo Testamento a gente vê aonde Deus ele fala com a sua igreja. Aí lá em Hebreus capítulo 1, no verso 1 diz que Deus antigamente falou com o seu povo através dos profetas, mas nesses últimos tempos falou conosco através do seu Filho, Jesus Cristo. Então, ele se comunica com a igreja. E é ele que se deu a si mesmo por nós. Queridos, esse versículo 14 diz que Deus escolheu para si um povo especial, zeloso e de boas obras. O que torna, querido, alguma coisa, um objeto especial ou uma pessoa especial? Quais são as características de algo especial, de um objeto especial ou de alguém especial? Por exemplo, um objeto especial, o vestido de noiva, ele é um objeto especial. Observa que o vestido de uma noiva, ele é feito com os melhores materiais, né? Ou seja, a qualidade do material, o valor que também é empregado nele, porque não é barato, dependendo, né, do nível, é caro. E também o propósito. Então, são essas coisas que tornam especial. E observa que em um casamento quase que o noivo passa despercebido, né? Quase que não se vê, todo casamento o noivo passa despercebido, não se vê, parece que torna invisível o camarada. Mas observa que todo os holofote, todo o olhar é para quem? Para a noiva, e em especial o vestido. Vê como é que ela está bem produzida, não é? Então, o que torna um objeto especial é a qualidade, o valor, o propósito a finalidade dele. É isso que torna especial. E o que torna uma pessoa especial? Foi feita a leitura aqui em Daniel capítulo 6. Quando o rei Nabucodonosor tem essa percepção administrativa de separar os melhores para o seu governo, e dentre eles tinha um homem especial, Daniel, de um espírito elevado. Era um homem que tinha uma intimidade, um relacionamento com Deus, e isso tinha um preço. Ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha constantemente, ele orava pela manhã, quando ele levantava, tinha esse momento com Deus. No momento da sua refeição, ele também se retirava, tinha esse momento com Deus. E à noite, antes dele dormir, ele tinha esse momento com Deus. Era um homem de oração. E quando de repente, diante do governo, da necessidade que ali apareceram, ele foi o único capaz de dissolver questões, trazer soluções, trazer respostas, decifrar enigma. Homem que tinha o Espírito de Deus. Isso que o tornava uma pessoa especial. Uma pessoa especial é uma pessoa de um QI, não é? De uma inteligência elevada, aquela pessoa que a gente percebe. Então,
são as qualidades, o valor, a finalidade e o propósito. É isso que torna a pessoa, o objeto especial. Agora, queridos, o que é que torna a igreja especial? A igreja que Jesus comprou com seu sangue, o que a torna especial? É sobre isso que quero nessa manhã falar, e algo que o Senhor ardeu no meu coração, em observando a igreja de Cristo, a igreja que foi resgatada, a igreja que foi aliançada, a igreja que recebeu um chamado, a igreja que foi resgatada com preço de sangue. O que torna a igreja especial, querido, são as virtudes que estão nela pelo sacrifício. Aquela igreja, lá de Mateus capítulo 16, verso 18, quando Jesus está com os seus discípulos, e ele chega perante Pedro e diz: olha, tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta igreja que o Senhor resgatou para ser luz nas trevas. Essa igreja que carrega consigo uma marca da promessa. Amém. Essa igreja que carrega consigo o Espírito Santo de Deus, que agora nos torna novas pessoas em Deus. Eu costumo dizer que o cristão, ele é semelhante a um pitbull na coleira. A coleira é o Espírito Santo. Se ele sai de nós, somos tão miseráveis quanto os outros. Porque a nossa natureza, ela é má. Ela não ficou lá no momento que nós descemos as águas batismais. Não ficou lá. Todos os dias nós crucificamos a nossa carne com suas paixões e concupiscências e nos rendemos ao Senhor para que nós andamos em comunhão com Ele, em espírito e em verdade. O que torna a igreja especial? Queridos, a igreja, sobre ela recai a responsabilidade, deveres e compromisso. Somos responsáveis pelo nome do Senhor. Somos responsáveis em honrar o nome dele. Temos o dever de ser uma igreja santa, separada desse mundo. É isso que nos torna especial diante do Senhor. E uma igreja que tem compromisso com o reino. Somos compromissados com o reino. A nossa morada não é aqui. A nossa morada é na eternidade. E nós somos representantes do reino aqui neste mundo. A igreja, ela tem responsabilidades, ela tem deveres, ela tem compromisso. E o interessante é que, meditando sobre isso, Martinho Lutero, no Concílio de Trento, no ano de 1546, ele dá a definição da natureza da igreja. Os irmãos conhecem a história de Martinho Lutero. Foi um dos monges que se rendeu aos pés de Cristo e se tornou o ícone, o marco da reforma protestante. Ele foi que colocou lá as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, quando reprovava pelo Espírito de Deus aquele ensinamento que era tudo contrário, oposto ao que a palavra ensinava. E por que ele fez isso? Ele colocou essas 95 teses lá na porta da igreja. Não é que ele estava desafiando,
era que comumente, naquela época, do século XV, XVI, XVII, por aí, eles tinham os estudiosos, eles tinham, os filósofos, eles tinham esse costume de pegar um texto e debater até encontrar um direcionamento daquela palavra. Então, quando ele agora é orientado por Deus quanto a essa realidade que ele coloca lá na porta da igreja, ele estava convocando, chamando os demais para estar ali debatendo sobre aquelas 95 teses. Mas, queridos, até hoje, Martinho Lutero espera chegar a esses homens, porque ninguém teve a ousadia de discutir verdades bíblicas com ele. E ali, ele fala sobre a natureza da igreja. A natureza visível e a natureza invisível. A natureza visível é a igreja aqui. A natureza invisível é a comunicação. Ele fala, mas como que existe duas igrejas? Não é que existem duas igrejas, é o relacionamento, a comunicação do Espírito de Deus com a igreja é que torna a igreja uma igreja visível. Então, ele dá a definição da igreja como organização e organismo vivo espiritual. Ele dá a definição dessas duas esferas. E como um corpo místico de Cristo, ou seja, a manifestação do Senhor Jesus é sobre a igreja através do corpo místico, através do espiritual. Então, a igreja espiritual, a igreja física, ela revela, ela manifesta, ela expressa a igreja espiritual que somos nós. Porque não faz sentido uma igreja ela ter o corpo físico e não ter o contato espiritual. Então ele dá essa definição da natureza da igreja, do corpo místico de Cristo. E a natureza da igreja ela tem 3 atributos. Atributos são qualidades inerentes do ser. A palavra atributo significa isso, qualidades inerentes do ser, aquilo que está em nós. A igreja ela foi dotada por esses atributos. E dentre esses atributos, ele dá essa definição de entre eles 3 atributos da natureza, que são, ela é una, indivisível. A igreja, ela é una. Não existe centenas de igrejas. A igreja noiva do Cordeiro, que vai se encontrar com o Senhor, ela existe, claro, várias denominações, mas a igreja de Cristo, ela é uma só. É uma igreja que vai se encontrar com o Senhor. Ela é una, indivisível. A igreja de todos os tempos, de todas as eras, e de todos os povos. A igreja visível anuncia a natureza da igreja invisível. Quais são qual é a percepção dessa natureza invisível? São os dons. É a nova natureza em Deus. Quando nós temos do Senhor os dons espirituais, ela está manifestando a natureza invisível. A igreja visível está manifestando a natureza invisível. E se isso não ocorre, queridos, tem alguma coisa errada na igreja. A igreja, podemos dar um exemplo desse jarro aqui com essas flores aqui, bem bonita, né? São bonitas. Orna bem aqui a mesa, né? E parabéns para os irmãos que têm esse cuidado de fazer essa ornamentação na mesa, na preparação da Santa Ceia. E aquilo que nós estávamos falando lá na reunião, que arde em nós esse prazer, com amor, de fazer esse preparativo aqui para esse momento tão marcante, tão maravilhoso, né? Que é um privilégio, é um privilégio. E que também recolha, né, no final, tudo bonitinho, para a próxima Santa Ceia. E a próxima Santa Ceia até a volta do Senhor Jesus. Até a volta do Senhor Jesus. Então, aqui, aparentemente,
é um jarro de flores, porém, que não tem vida, não tem a essência, não tem o perfume, porque é simplesmente de plástico. Então, o que torna a igreja, de fato, igreja na terra, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é a natureza espiritual que tem que estar nela, tem que haver nela. Faltando isso, não tem como a igreja visível manifestar a igreja invisível. Se isso não acontece, tem alguma coisa errada nessa igreja. Nessa igreja. Então, o primeiro atributo, que é as qualidades inerentes do ser, ela é una. E segundo atributo é a santidade. O segundo atributo da natureza da igreja é a santidade, que é aquilo que nós falamos aqui, separados. Sai do meio dela, povo meu. A igreja do Senhor, ela é separada. Então, o segundo atributo é a santidade, que da natureza da igreja. Fomos separados para uma vocação maior. Separados para isso. A igreja, ela é diferenciada por essas qualidades, por esses atributos. Ela é reconhecida na terra por esses atributos. Se isso falta, tem alguma coisa errada na igreja. O terceiro atributo é a universalidade. A igreja universal de todos os tempos, unindo tribos e nações, formando um só corpo. A palavra universal do latim é catolicidade, que usa mais a expressão universalidade, mas o sentido do latim é catolicidade, mas que ela tem essa descrição que é a igreja de todos os tempos. Ela é universal a todo momento, em todos os lugares, em todas as nações, em todo o mundo está lá a igreja do Senhor Jesus. É por isso que quando lá em Mateus, o Senhor Jesus ele fala do arrebatamento, aonde estiver o cadáver, aonde estiver os escolhidos, aí se ajuntarão as águias, os anjos do Senhor, aqueles que estão preparados para o arrebatamento. Então, essas três virtudes, e dentre elas, essas três, são as que revelam. Nós falamos aqui certa vez sobre as qualidades e as qualificações da igreja. Então, o que torna a igreja visível são as qualidades. E o que torna a igreja invisível, notada, são as qualificações. Aquilo que ela tem de relacionamento com o Senhor. Então, quando falta isso, tem alguma coisa errada na igreja. Ela não está cumprindo com o seu chamado. Ela não está vivenciando os atributos que o Senhor colocou sobre ela. Se a igreja não é una, não é santa e não é universal, ela não está anunciando a natureza da igreja. Está faltando o principal, a presença do Senhor da igreja. E aqui é nesses pontos que Satanás tem causado muitas confusões no meio do povo que se diz povo de Deus. É nisso que o inimigo se apoia. Quando falta em nós esse relacionamento de igreja, onde demonstra a natureza dela. Isso é coisa muito séria, querido. Isso é sério. O compromisso que nós temos com o Senhor é algo muito sério. Não é simplesmente eu dizer que eu tenho um nome, de que eu participo de uma igreja, de um corpo, né? Mas não tenho uma vida que de fato demonstra quem realmente eu sou. Por isso que vemos uma igreja doente espiritualmente. A igreja ela tem responsabilidades, deveres e compromisso. Ela é responsável pela identidade, dever, honra e honrar o nome de Cristo. Deve ser santa, compromisso com o reino. O que vemos hoje nessa igreja? Queridos, olha só. Estávamos conversando aqui ontem com jovens, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que Satanás, ele
tem conseguido, através das distrações, ele não nos rouba a nossa identidade. Nós é que perdemos. A pessoa, o ser humano, todos temos identidade. Não só simplesmente a pessoa do cristão, mas aquele que não é crente, ele tem uma identidade de quem ele é de fato. Mas ao longo da caminhada, da vida, que ele vai trazendo, incorporando, trazendo coisas, se deixando levar por aquilo que aparentemente enche os olhos, aquilo que é bom, ele termina perdendo a sua identidade, quem ele é. Como por exemplo, quando uma pessoa, alguém chega diante de você e fala mal de uma pessoa que você conhece, o que você vai, automaticamente você fala, não, peraí, eu conheço essa pessoa não é isso que está sendo me informado aqui. Ou seja, você entende que a identidade daquela pessoa não é aquela. Ele é uma pessoa que tem identidade, pessoa de caráter, a pessoa não faz aquilo. Então, é isso que identifica a identidade da pessoa. E hoje nós vemos, a cada dia que passa, as pessoas perdendo a sua identidade, o seu caráter, a sua moral, quem que ele é. E da mesma forma, querido, quando falta dentro da igreja as suas virtudes, ela está perdendo a sua identidade. E nós temos uma identidade, que nós somos pessoas salvas. Temos um compromisso com o Senhor, carregamos o nome dEle, onde nós estejamos. É como foi dito aqui, que nós devemos adorar ao Senhor, não só aqui, mas na nossa casa, no trabalho, sim. Aonde nós estejamos, nós temos isso, nós temos essa oportunidade de adorar ao Senhor, e temos que ter isso diante do Senhor, porque é isso que significa igreja. Então, aí nos vem a pergunta, o que está acontecendo com o povo, que se diz povo de Deus hoje, com a igreja? Queridos, a igreja, nós estamos vendo que tantos escândalos têm acontecido nas igrejas. Adultério, corrupção, tanta coisa errada que tem acontecido. A gente fica perguntando, Senhor, o que está acontecendo com a igreja do Senhor, a igreja que o Senhor declara que ela é especial. Eu quero, tá aí o vídeo aí, eu queria colocar um vídeo que eu fiquei pasmado em ver isso, e eu quero comunicar com os irmãos. Me desculpa só mais um pouquinho para me encerrar aqui. Olha só, irmãos. Estamos aqui agora na fila, onde todos estão preparados para fazer uma tatuagem, não só uma tatuagem, mas um símbolo da nossa missão para a igreja, que é Mateus 24:14. O que te motivou e te trouxe para fazer esse símbolo hoje da nossa missão? Para lembrar o nosso propósito, lembrar o que Deus entregou para nós. Ele entregou que nós temos que pregar o reino. Acho que é muito mais do que uma marca do nosso corpo. É algo que vai expressar todos os dias da nossa vida e vai nos lembrar daquilo que Cristo nos chamou para fazer nessa terra. Pregar o Evangelho em todo o mundo e testemunhar a todas as nações até que venha o fim. Eu acho que isso, além de ser um marco na minha vida, eu acho que isso vai sempre me lembrar o porquê que eu sigo a Jesus. E anunciar, lembrar sempre de anunciar às outras pessoas e fazer ele conhecer. Irmãos, o que está acontecendo com a igreja? É essa igreja que o Senhor vem buscar. Eu preciso de marcar o meu corpo para dizer que eu sou salvo na pessoa de Jesus? Eu já tenho a marca da promessa. Sobre a minha vida está o Espírito de Deus. Eu não preciso. O que está acontecendo com a igreja? É essa a igreja que o Senhor vem buscar? O texto diz que o Senhor vem buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Aonde que no Antigo Testamento nós vemos isso, Deus aprovando esse trem aí? Aonde que no Novo Testamento nós vemos Deus? Não há necessidade alguma, amados. Ei, nós temos a marca da promessa.
Para me pregar o evangelho, que é o compromisso da igreja, não preciso marcar o meu corpo. É por essa razão que nós estamos vendo escândalos, adultérios, corrupção, quanta miséria. E sabe quem é o culpado disso, queridos? Pastores. São os pastores que são culpados disso, por não ensinar as verdades. Talvez alguns não concordem com o que esteja falando, mas é dever meu falar as verdades do evangelho. O compromisso nosso é com Jesus. Eu não posso falar outra coisa. Esse evangelho que nós conhecemos, da verdade, o evangelho que nos conduz à verdade, que abre nossos olhos. O que está acontecendo com a igreja é o que está lá em 1 Timóteo, no capítulo número 4. Infelizmente, querido, que ele diz que nos últimos dias haveria tempos difíceis em que não sofrerão. Mas o Espírito do Pensamento diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrina de demônios. Aí lá em 2 Timóteo, no 4 e 3, 2 Timóteo, porque virá tempos trabalhosos, em que não suportarão, em que não querão sofrer a sã doutrina. Querido, Cristo não mudou. O que está acontecendo com a igreja é isso. A igreja não quer sofrer a sã doutrina. A gente vê hoje uma associação, uma intimidade, não sei como expressar direito. Parece que o povo está desejoso de voltar às práticas pecaminosas do passado, que Cristo morreu por isso. Cristo morreu por isso. E é isso que está acontecendo com a igreja hoje. Não quer sofrer, não quer se submeter à sã doutrina. E aí é por essa razão que nós vemos a igreja doente, uma igreja apática, onde a natureza dela não é revelada, a natureza da igreja espiritual, as virtudes, aquilo que é inerente dela mesma, a santidade, o amor, a vida com Deus. Que nesta manhã nós sejamos conduzidos a uma reflexão de quem realmente nós somos, igreja. A igreja viva, a igreja que vai se encontrar com o Senhor, a igreja que tem um compromisso eterno com Deus. Que nesta manhã tenhamos esse sentimento de reflexão, de que de fato, para que se cumpra aquilo, isso que o Senhor, Ele fala para nós. Só para encerrar aqui, olha só, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. O que vai trazer a conotação, a identificação de igreja de Jesus Cristo são as nossas obras, que nós somos, a quem nós representamos neste mundo. Que nesta manhã o Espírito de Deus abra nossos olhos espirituais, faça-nos entender o propósito, dissipa toda a cegueira, toda a compreensão perversa, e que venhamos entender de que nós somos uma identidade, nós temos compromisso, nós temos um dever, nós temos um propósito diante do Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Igrejas, querido, que não tem... Eu ia falar, mas as horas não dá mais. Mas observem só, tem igrejas que não tem os membros, não tem nem conhecimento de que existe um estatuto, que são leis internas, que regime, que dá o regimento das leis. E isso aqui foi escrito por homens que
buscaram, temente, serviram ao Senhor, permaneceram num cuidado de selecionar aqui. São 8 capítulos onde descreve a natureza interna no sentido de regência dela e é reconhecido em cartório. Não é algo feito, aqui tem uns carimbos. Esse aqui eu risquei, esse aqui está arriscado, porque anualmente nós fazemos ele. Todos os anos nós fazemos ele, levado aqui em cartório, e ali é carimbado, reconhecido por Jesus. E isso aqui, quantas igrejas que nem conhecem o regimento de governo da sua igreja, não tem esse cuidado, é mais levado por oba-oba, por movimento. Não, querida, a igreja tem uma identidade. E vários pontos aqui que nós observávamos, marquei aqui, mas não vou citar porque a hora já não dá mais. E dentre eles, em relação à questão de comportamento, de deveres e obrigações de nós como membro da igreja, o que diz respeito ao ministério, a posição daqueles que foram chamados para o ministério, fala dos deveres dos membros, fala daqueles que levam mais de 180 dias sem se manifestar, que não se expressa, não participa da Santa Ceia. Está tudo aqui. E nós, às vezes, muitos de nós, ignoramos esses preceitos que norteia, que fala da seriedade, do comprometimento que é a Igreja Batista Manancial. E todas quantas têm, de fato, o regimento interno, para que seja uma igreja, de fato, reconhecida, submissa às leis também da nossa nação, da nossa cidade. Enfim, tudo isso faz parte da ética cristã que tem que existir. E eu quero falar para os irmãos que isso ardeu no meu coração a ponto de que o assunto que eu quero estar discutindo com os irmãos aqui é sobre a igreja. É sobre os valores, a importância, o dever, a responsabilidade, quem ela é nesse mundo. Eu quero estar tratando com os irmãos. Os irmãos, R$15 no curso de ensino, R$15 a lição. Os irmãos vêm aqui pegar a sua e depois pagam no Pix da igreja para nós estudarmos um pouco mais sobre o que é a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Desculpa, passamos exato.